Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Eletrônica Descomplicada. Aula de hoje, 555 no modo monoestável, ou também do inglês monostable, tá? Essa daqui é a nossa terceira aula sobre o 555, o nosso segundo modo de operação que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, na aula anterior, nós vimos o modo astable. Na aula de hoje, a gente vai ver esse monostable, tá? Qual a característica do monostable? Como que o monostable funciona? Calma, a gente vai ver tudo isso na aula, tá? Você é inscrito no canal? Se ainda não, já aproveita, clica aí no inscrever para você já acompanhar aí o YouTube, avisar você dos próximos vídeos nossos, tá bom? Então vamos lá. Modo monoestável ou monostable, como que funciona? O circuito, não se preocupe aqui com o circuito agora, eu vou trazer aqui a explicação no esquemático para a gente dar uma olhada, tá ok? O que eu quero que vocês entendam aqui agora? Como que ele funciona? Eu tenho uma entrada, tá ok? Estou representando aqui a minha entrada por um botão, um simples botão push button. E a minha saída aqui no pino 3, eu tenho um resistor LED para a terra. Então, estou simplesmente aqui usando um LED na nossa saída, para que a gente possa enxergar como que ele funciona, tá? Então, vamos lá, ó. O meu circuito já está em operação, a fonte está ligada, a minha saída está desligada, ok? O LED está apagado. A partir do momento que o meu pino 2, ó, note aqui onde está ligado, ó, o meu pino de trigger, a partir do momento que eu aciono esse pino de trigger, ok? Eu dou um pulso nesse pino, eu vou ligar a minha saída e ela vai permanecer ligada por um determinado período de tempo. Ó, novamente, ó, dei o pulso, liguei a saída e ela permanece ligada por um tempo. Esse é a ideia básica do funcionamento do monostable. Esse tempo, como que ele é? Como que ele se dá? A gente vai ver ali com calma a fórmula na parte teórica. Mas eu consigo controlar o tempo basicamente por este resistor, que eu estou usando aqui um potenciômetro, e este capacitor. Quanto maior o valor desses dois componentes, maior o tempo que essa carga minha vai ficar ligada, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, primeiramente, ó, o valor do resistor. Eu vou mudar o potenciômetro aqui, ó, perto aqui do mínimo, tá? Colocar um valor bem baixinho, ó. Olha o que vai acontecer agora, ó. Ó, eu dei o pulso, ele ligou por muito pouco tempo. Tá vendo? Por quê? Porque o valor do resistor está muito baixo. Vou levar na outra extremidade, ó, para vocês verem. Ó, tô levando na outra extremidade, dei o pulso, ó o que acontece. Ele vai ficar aqui, ó, em torno de 9 segundos, mais ou menos, de acordo com o valor de potenciômetro e capacitor que eu estou usando, ó. Desligou. Tá vendo, ó? De novo. Ó. Já consigo aqui um tempo maior regulando aquele meu valor de resistor ali, no caso o meu potenciômetro, tá ok? Então essa daqui é a ideia básica de funcionamento. Aonde que a gente poderia usar isso daqui na prática, né? Note que aqui, o que eu quero que vocês entendam é, eu estou representando aqui a minha entrada, certo? O que está ativando aqui a minha saída por um push button, certo? Não é isso que a gente vai utilizar numa vida real. A gente tem que colocar aqui o que? Aqui um sensor. Alguma coisa que vai me gerar esse pulso, no caso aqui negativo, que eu estou aterrando aqui para basicamente o pino, né? Quando eu aperto o botão eu aterro o nosso pino 2 para ligar a minha saída, tá? Porque daí eu estou colocando aqui nível lógico low, 0, e eu sei que o meu pino 2, o meu pino de trigger, eu vou acionar a saída quando ele tiver com um valor menor de que 1/3 de VCC. Então, por isso que eu estou aterrando ele, tá? Eu teria que ter aqui o quê? Um sensor, tá? Um sensor na vida real que vai, uma vez ele acionado, ativado, ele vai me gerar esse pulso aqui. Ele gerou o meu pulso, o meu flip-flop interno ali no meu 555 vai ligar a minha saída. Ligando a minha saída, a gente tem o nosso circuito de controle de tempo aqui, esse RSC, a minha saída vai ficar ligado por esse X período de tempo, baseado
neste evento deste sensor. Seria uma ideia, né, de uma aplicação propriamente dita mais prática. Vamos dar uma olhada então aqui na parte teórica para a gente entender como que funciona o circuito? Vamos lá então, pessoal, entender aqui como que está funcionando o esquema elétrico aqui com o 555. Então vamos observar primeiro aqui, ó, o que nós temos, tá? Ó, nós temos, é claro, o 555, nós temos o nosso R1, R2 e C1. Aqui no caso, ó, eu estou usando 100 kΩ, tá ok? Para esses dois resistores. E no C1 aqui, ó, eu estou usando 100 microfarads, tá ok? Aqui é 0,01 microfarads no nosso C2 aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, né? Obviamente, básico, eu tenho a polarização aqui, alimentação e GND. Então, pino 8 está para VCC e pino 1, o pino de GND, está aqui no nosso terra da fonte. Então, polarizei aqui o nosso 555. Também estamos ligando ao pino 4, que é o pino de reset do 555 para VCC. Eu estou usando aqui, ó, 10 volts aqui na minha fonte de bancada, tá? Então, o que isso significa? Que eu tenho 10 volts aqui nesse pino. Ou seja, a gente sabe que o reset funciona com nível lógico low. Então, nesta configuração aqui, nesse uso do 555, a gente não vai estar fazendo propriamente dito o reset, porque o reset está sempre para VCC. A gente não está acionando o reset em nenhum momento, tá? O que eu tenho, ó, nos nossos pinos de controle? Nossos pinos de trigger e o nosso pino de threshold, tá? Eu tenho o pino de trigger ligado ao nosso switch, tá? Ao nosso pulso aqui onde a gente vai pressionar e fazer a nossa saída ligar. E eu também tenho esse mesmo pino, ó, ligado aqui no R2, que está para VCC, tá ok? Nosso pino de threshold, ele está ligado ao capacitor C1, ao pino 7 de descarga do capacitor e a R1 que está para VCC. Então vamos entender aqui o funcionamento desse circuito. Ó, acompanha comigo. Num primeiro momento, eu ligo o circuito, o que acontece? Eu vou ter, ó, VCC aqui no pino 2, via aqui, né, através de R2. Então eu vou ter um nível lógico high aqui no pino 2, imaginando que eu não estou apertando este botão num primeiro momento, tá? Então, o que vai acontecer? Liguei o circuito, eu tenho esse nível lógico high aqui, ó, este 1, que seria representado por aqui também, ó, este 1, tá vendo? O nosso trigger pulse seria a entrada aqui, ó, o trigger pulse seria a entrada aqui no pino 2. Então, no pino 2, ligando o circuito num primeiro momento, eu tenho o nível lógico 1, ok? Quando eu tenho o nível lógico 1, nível lógico high, internamente, aqui no nosso 555, eu não estou ativando este pino. Lembrando que a gente vai conseguir ativar esse pino aqui de trigger quando a tensão no pino, né, for menor do que 1/3 de VCC. Então, como eu tenho aqui o meu VCC, os meus 10 volts, eu não vou ter, nesse primeiro momento, acontecendo essa alteração no estado, aqui eu não vou estar ativando este trigger, tá? O que acontece então nesse momento? Se eu não ativo o trigger, a minha saída ela vale 0. Isso a gente já viu lá nas nossas primeiras aulas do 555. Então é por isso que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nesse momento aqui de 1, ó, eu tenho a minha saída, que está representado aqui em azul, ó, eu tenho ela em nível lógico low, nível lógico 0 neste momento, tá ok? Qual que é a característica do nosso pino aqui de threshold e o descarga do capacitor neste momento? Ó, vamos pensar. Eles estão ligados, ó, ambos estão ligados em C1, que está sendo representado aqui por VC, uma tensão em cima desse capacitor, e também a R1, ok? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Pensa comigo. Basicamente, esses dois pinos aqui, ó, o nível de tensão em cima desses dois pinos é o nível de tensão, ó, em cima do capacitor, ok? Ambos os pinos é o nível de tensão em cima do capacitor. Atenção agora, ó. Como neste momento aqui de
nível lógico alto aqui, a minha saída está a 0, qual que é a característica do nosso pino de descarga do capacitor? Este pino aqui de descarga do capacitor, internamente, ele está aterrado, ok? Então, o que isso significa? É como se tivesse aqui, ó, o nosso transistor, ele está conduzindo internamente e este pino está aterrado. Então, o que isso significa? Significa basicamente que a gente tem um curto em C1, ok? Existe um curto. Então, ó, esse resistor está para a terra via esse pino. Eu não tenho nenhum nível de tensão em cima do capacitor. O capacitor não está se carregando, não flui por aqui, ó, para carregar o capacitor essa corrente. Tá ok? Então, o que isso significa? A minha tensão no capacitor aqui, o VC, ó, é 0. Ó, tá vendo? No momento de 1, ó, o capacitor, ó, VC é sempre 0. Tá ok? Esse pino de descarga do capacitor está para a terra. Então, eu tenho nível 0 aqui. Ok? E isso se mantém sempre até o certo momento que a gente vai apertar o botão. Ou, numa aplicação mais, vamos falar assim, usual do dia a dia, a gente pode ter um sensor aqui que vai gerar pra gente esse pulso. Ó. Quando eu aperto o botão, ó, acompanha comigo, ó, a hora que eu aperto esse botão, eu estou colocando ó, esse pino 2, o nosso pino de trigger, ó, para GND. Então eu tinha VCC, eu estou colocando nível lógico 0 nele, ó. Tinha VCC, estou colocando nível lógico 0, tá vendo, ó? Nesse momento que eu coloco o nível lógico 0, o que nós aprendemos lá do 555? A minha saída imediatamente vai para nível lógico high, ó. Eu ligo a saída, tá vendo? Ligando a saída, qual que é a característica do pino aqui, de descarga do capacitor? A conexão com o terra não existe mais, o nosso transistor ele desliga. A partir do momento que ele desliga, esse fluxo aqui da corrente ó, não existe mais para a terra, o que acontece? Vem aqui, ó, a gente começa a carregar o nosso capacitor. E essa tensão, ó, a tensão do capacitor começa a subir, até um determinado momento, ó, que ela vai atingir 2/3 de VCC. Quando ela atingir 2/3 de VCC aqui por R1, ó, você concorda aqui que a tensão no capacitor é a tensão no nosso pino 6, nosso pino de threshold? O que nós sabemos do pino de threshold? A partir de 2/3 de VCC para cima dessa tensão, o nosso threshold é acionado. Acionei o threshold, comportamento do 555 é, ó, threshold acionou. A saída vai a 0, ó. A saída volta a estar a 0 aqui. Aqui ela estava 1, aqui ela volta a estar a 0. Coloquei a saída em 0, o que acontece de novo com o nosso pino de descarga do capacitor? Então, este pino, ele volta a ter a ligação para a terra. Voltou a ter a ligação para a terra, eu paro de carregar o meu capacitor. Começa a ter um fluxo de corrente por R1 para o terra aqui. E o nosso capacitor, ele então vai se descarregar pelo pino de descarga, que está representado aqui, ó. Atingiu o 2/3, o capacitor se descarrega, tá? Então, e eu volto a ter o quê? Eu volto a ter o meu nível lógico 0 aqui na minha saída, tá? Então, note que o meu trigger sempre continua em nível lógico 1. Eu só dei um pequeno pulso aqui, levei ele a 0, ele ligou a minha saída permaneceu ligado até o momento, ou durante um tempo, ó, esse T aqui, ó, que foi o momento da carga desse capacitor até 2/3 de VCC. Quando atingiu 2/3 de VCC, nós acionamos o threshold desliga a nossa saída, coloca novamente o curto aqui interno, né, no nosso pino 7 de descarga de capacitor. Então, nesse momento, o nosso capacitor começa a descarregar. Ele estava ali um pouco acima de 2/3 de VCC, nesse momento que ele ativou, depois ele começa a retornar de novo até 0. E ele vai permanecer aqui até 0, a nossa saída até 0, até
quando? Até que nós tenhamos um novo pulso aqui no nosso pino de trigger. Tudo bem? Então essa é basicamente a explicação, a ideia básica do funcionamento do circuito, tá? Um detalhe importante para a gente mencionar, ó, este tempo no qual o nosso 555 mantém a saída ligada, assim como nós vimos aqui na prática, está dependendo de R1 e C1, ó, C1 e R1, ou seja, esses dois componentes que estão ligados aqui no nosso pino de threshold, tá? Então, qual que é a regra aqui? Ó? O R1 ele é dado em ohms e o C1 é dado em farad, tá? Se a gente pegar esses valores que eu tenho aqui, considerando os valores que aqui estão, né? Ó, eu poderia falar ó, que o tempo é 1.1 vezes o nosso R1, ó, 100K, K é o quê? É 10 a terceira, certo? Ou 100 mil, opa, vezes o capacitor nosso, que é 100 micro. Micro a gente sabe que é 10 a menos 6. Se eu fizer esta conta, eu vou ter o resultado do tempo em segundos, tá? Isso aqui é o tempo em segundos. Ó, vamos fazer com esses valores aqui que eu coloquei para ver quanto que dá, ó. 1.1 vezes 100, ó, expoente 3 vezes 100 expoente menos 6. Ó, eu tenho aqui em torno de 11 segundos, ok? Usando esses valores aqui. Note que a conta é vezes, tá? Então isso significa que, só apenas de olhar na fórmula a gente já consegue ver isso, tá? O valor de R1 e o valor de C1 é diretamente proporcional ao tempo. Então, o que isso significa? Quanto maior o valor deste capacitor e maior o valor do resistor envolvidos aqui, maior o tempo que vai ficar ligado à nossa saída. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Vamos voltar aqui então para o nosso circuitinho. O que eu vou fazer, tá? Eu vou tirar, ó, vamos medir o valor que está o potenciômetro agora, tá? Ó, vou colocar aqui em ohms e vou medir aqui, ó, vamos ver quanto que tem de resistência. Ó, tá com 30.8, tá? Vou usar ali, ó, 30.8K, ok? 30.8K. Então, vou voltar aqui sem mexer. Vamos colocar ele aqui. 30.8K. Vamos verificar quanto tempo? Vamos tentar contar aqui quanto tempo que tem. Ó, vamos pensar aqui no esperado primeiro, né? Ó, 30.8K. Então, ó, vamos trazer a calculadora. Qual que é a nossa fórmula? Só relembrando, ó, tá aqui. 1.1 R1 C1. Então, 1.1 vezes R1, 30.8 expoente à terceira, certo? Que é K vezes o nosso capacitor, 100 expoente a menos 6, 100 micro. Isso tem que me dar, ó, a minha saída ligada, 3.4, vamos arredondar para 3.4 segundos. Essa é a minha expectativa, 3.4 segundos. 3 segundos e meio, mais ou menos. 1, 2, 3, certo? Mais ou menos 3 segundos e meio. 1, 2, 3, ok? 3.4. Vamos aumentar esse valor. Então, vou desligar aqui minha fonte. Vou girar. Vou aumentar aqui o valor. Vamos medir aqui quanto que nós temos agora. Vou trazer aqui o multímetro. Vamos lá, ó. Ó, aumentei para 66.3K. 63.6. Vou voltar ele. Ó. 66.3K vezes 1.1 vezes os 100 micro lá, né? Menos 6.
7 segundos, ponto 3. É isso que eu espero agora. 7 segundos, ponto 3. Vamos ligar aqui a fonte e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então tá bem aí próximo mesmo, né? Eu não tô cronometrando aqui, mas é pra gente entender o funcionamento. Então ele funciona, a gente consegue regular o tempo de acordo com os valores que a gente está setando aqui. No caso eu estou trocando só o resistor, né? Mas eu também poderia trocar aqui o valor do nosso capacitor. Quanto maior o valor do capacitor, maior é o tempo ligado, tá? Então, esse tempo a gente consegue colocar aí tempos de horas, tá? Então, a gente consegue deixar ele bem utilizável aí no dia a dia, pensando no exemplo aí da irrigação que eu citei, tá? A gente consegue fazer um cálculo aqui para deixar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, se for necessário. Tá ok, pessoal? A aula de hoje vai ser essa. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, compartilha aí para dar aquela força no canal, pessoal. Agradeço aí para você que ficou assistindo até agora conosco e muito obrigado.